momento decisivo da segurança pública no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovaram recentemente o que foi convencionado como o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, com implicações em relação ao cumprimento de pena, à apreensão de bens e em relação aos seus líderes. Para tratar sobre importantes mudanças, nós temos aqui nos estúdios o professor Dr. Jairo Pontes, aqui da Universidade do Semiárido aqui da nossa cidade, o FESA, nossa querida FESA, para tratar de tão importante temática, saber se essas profundas mudanças, caso seja aprovado no Senado, como vão impactar a sociedade e também o combate a essas organizações. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, a temática muito significativa, que é a questão da segurança pública. Vamos falar sobre o projeto de lei que visa combater, um marco legal de combate ao crime organizado. Apresentamos rapidamente o professor Jairo Ponte, mas ele é discente da querida FESA, doutor pela Universidade de Brasília. Ele ensina nas cadeiras de penal, processo penal e também tem estudos em relação à segurança pública. Não é a primeira vez que o Dr. Jairo vem, mas seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Jairo, ao Dinâmica do Direito. Obrigado, agradeço muito o convite, estou sempre à disposição para contribuir com a discussão. Perfeito. Professor Jairo, no mês de outubro, o tema da segurança pública volta à tona. Teve a operação no Rio de Janeiro. Um pouco antes, o ministro Lewandowski já tinha entrado com um projeto de lei antifacção e a temática vem de maneira muito significativa. Como o senhor vê, assim, de maneira panorâmica, faça um pequeno diagnóstico da questão da segurança pública no Brasil. Eu tenho algumas colocações, mas eu estou ansioso para escutar a Vossa Excelência. Excelente. Então, eu acho que tem sempre uma dificuldade muito grande de lidar com segurança pública, porque, por um lado, ela demanda uma análise densa, profunda, é um fenômeno complexo, mas, por outro lado, quem passa pelo problema da segurança pública quer urgência, né? E eu digo isso compreensível. Entraram na minha casa, praticaram o furto da minha casa há 2 semanas, a sensação é das piores, né? E é porque eu não sofri nenhuma violência, né? Foi só alguém que entrou lá, levou algumas coisas, né? Então, eu entendo que é denso, é problemático. E a outra dimensão de complexidade é a pressão popular. E é esse ambiente que acaba sendo um terreno fértil para quem não quer fazer uma discussão séria e quer ver se ganha algum tipo de dividendo político sem oferecer efetivamente uma solução. Veja, eu não vejo nenhum problema em alguém se apresentar, esperar algum reconhecimento político quando propõe algo relevante, né? O que a gente vê, no entanto, é que existe uma parcela significativa dos atores políticos que não propõe nada relevante ou propõe sempre mais do mesmo, mas propõe aquilo que dialoga com essa sensação de pressa, com essa urgência ou até com outros sentimentos como raiva e medo, né? Segurança pública, eu acho que é o ambiente mais nítido em que a raiva e o medo imperam, né? Então, o que a gente tem já se configurando, né? O avanço das organizações criminosas, especificamente aquelas que praticam o tráfico de drogas, em vários espaços, né? Então, estão se internacionalizando, estão indo para operações no mercado financeiro, inclusive uma operação relativamente recente, acho que 2 meses atrás, né, apontou o vínculo de várias instituições fintechs na Faria Lima, né, que é o centro financeiro de São Paulo, com esse processo de lavagem de dinheiro de origem do narcotráfico. Internacionalização, comércio de armas e lançando esses tentáculos também para dentro do Estado. Não só mais como era classicamente, corrompendo forças policiais, eventuais agentes policiais, mas agora também informações indicando que estão financiando
candidaturas eleitorais, se aproximando do jogo político formal. Ao lado disso, que é importante a gente colocar, existe essa força que é antagônica ao narcotráfico, mas não antagônica ao crime, que surge com esse pretexto, mas que depois se revela como mais uma dimensão da criminalidade, que é a milícia. Né? As milícias que estão sendo exportadas para fora do Rio de Janeiro, né, como essa coisa de um poder que surge dentro do Estado, surge a partir da atuação policial ou de ex-policiais que atuam de forma brutal, violenta, com o aplauso muitas vezes da população, porque sente que aquilo ali é algo que está sendo feito, né, que ninguém faz nada, alguém fez alguma coisa. Mas depois vem o efeito, né, de dominação territorial. Antes, o narcotráfico, né, sem nenhuma romantização do narcotráfico, mas ele era essencialmente um comércio de drogas e os atos ilegais e violentos necessários para isso. Então, era buscar o delator, era torturar alguém que fosse de outra facção. Agora, com a milícia, nós temos o domínio territorial no controle da venda do gás, no controle do acesso à água, no controle do acesso à internet, no controle ao transporte público. Ou seja, eu faço uma leitura muito fria de que é pior. Não que eu goste do domínio do narcotráfico, mas o domínio das organizações criminosas, tipo milícia, me parece ser pior. E elas já vêm dentro do pacote com a relação com a institucionalidade. Né? Então, esse panorama, né, em que nós temos o narcotráfico internacionalizado de um lado e a ocupação territorial das milícias do outro, é talvez aquilo que é o principal desafio da institucionalidade brasileira. Se a gente pensar agora o que é essa ação, essa movimentação do governo para construir um projeto de lei para enfrentar organizações criminosas, é importante a gente ter esses pontos na memória. Né? A lei de organizações criminosas, ela já existe. Ela foi construída, se eu não me engano, a lei é de 2016. Né? Então, e nós temos uma lei antiterrorismo, né, já que a gente vai tocar nesses dois pontos em paralelo, também, né, a lei antiterrorismo, ela é anterior à Copa de 2004, ela é de 2013, se eu não me engano. Né? Então, a ideia de que nós temos uma lei para combater atos terroristas que for fruto de uma necessidade, de uma pressão associada a um evento internacional de grande monta no Brasil e o receio de como isso poderia, de alguma forma, ser objeto, né, atacado por alguma atuação terrorista, leva em 2013 a formação de uma lei antiterrorismo. E em 2016, a lei de organizações criminosas, com esse nome, né, Lei de Organizações Criminosas, que cria um monte de instrumental para enfrentar as situações. Alguns deles que lembram filmes estadunidenses, né? Ação controlada, infiltração, você poder colocar um agente policial participando dos atos criminosos para obter informações sem que isso seja crime. Né? Que era uma coisa que só funcionava no filme norte-americano, desde 2016 funciona no Brasil. E essa remodelação proposta apresentada, não sei se proposta, mas apresentada pelo ministro da Justiça, ali no final de outubro agora, né? Dia 20 ou 22, ele apresenta essa informação. O que é muito interessante essa linha do tempo, porque revela o seguinte: nós temos agora uma espécie de lei contra organizações criminosas 2.0, ampliada, com vários pontos, né, no projeto que você imagina agora, por exemplo, você tem a possibilidade da atuação, era pré-requisito, por exemplo, para a delação premiada, que houvesse uma cessação da atividade criminosa. Então, o criminoso que viesse a colaborar com a investigação, ele tinha que parar de atuar na atividade criminosa. Agora, com o projeto, né, que eu não sei qual foi o texto que foi aprovado ontem na Câmara, mas o projeto admite a continuidade do colaborador na atividade criminosa em situações excepcionais e fundamentadas pelo juiz, exatamente porque a sua interrupção na participação poderia, por um lado, levantar suspeita, prejudicando a investigação, por outro, diminuir o alcance da obtenção de informações. Então, olha, aquilo que a gente viu no filme norte-americano, né? Várias outras medidas, assim, a gente pode dizer que praticamente a lei
criou um poder geral de cautela para o juiz criminal. Aquilo que já existia no juízo civil, agora o juiz tem uma autorização mais aberta para determinar medidas patrimoniais de contenção, de apreensão, mais do que simplesmente a antiga busca e apreensão, o aresto ou o sequestro. Né? Enfim, há um conjunto de coisas, mas o que eles convergem, né? Para encerrar essa primeira parte. O projeto tinha como finalidade central dois aspectos. O alcance dos aspectos financeiros e patrimoniais do crime, né, sufocando, né, impedindo que ele seja vantajoso, né, e o segundo é o caminho da obtenção de informações, ou seja, inteligência, investigação, tudo que levasse a uma neutralização da atividade criminosa com o menor risco possível para o sujeito que investiga e também para o indivíduo, né? Por mais que possa parecer estranho no ouvido do senso comum, mas veja, o criminoso também precisaria ser preservado. Então, quanto menos confronto, menos gente morre, menos policiais morrem, menos criminosos morrem, mais gente vai presa e o crime diminui. Professor Jairo, ainda nesse bloco, é bem verdade que o texto passou por várias alterações, 5, 6 alterações, a minuta foi muito debatida, e no início do projeto, quando o relator pegou o caso, o deputado Derrite, ele tentou inserir a questão da equiparação de organização criminosa com terrorismo, organizações terroristas. Evidentemente, pelo que nós vimos do resultado final, isso não vingou no texto que foi aprovado essa semana. Qual a importância de não ter ido para o texto final essa equiparação aos olhos do senhor? Então, esse movimento, eu acho que ele é muito importante também ser visto em perspectiva, né? Se a gente tem um ato do governo propondo um projeto bem abrangente, bem ousado, bem relevante para enfrentar isso, segue uma operação policial 6 dias depois, né, que chamou a atenção, dividiu opiniões, no sentido geral, alguns ansiosos por alguma coisa, celebrando a morte de centenas, outros já mais cautelosos, vendo aquilo ali como um perigo. E aí, nesse bolo, surge o projeto de lei, a formalização do projeto de lei do governo federal, se eu não me engano, no dia 1º de novembro, né, 2 dias depois do fato, e eu estou buscando aqui a informação rapidinho, né, a apresentação um outro PL, eu vou dar aqui só um zoom para ver a data. Esse que é o PL da organização criminosa, apresentado quase que ao mesmo tempo, né, do projeto do governo, que diz apenas: trate-se organizações criminosas do tipo facção como organização criminosa. Claro, não é isso que diz o projeto. Desculpa, eu estou confundindo. Então, trate as organizações criminosas como organizações terroristas. Na verdade, ele propõe a alteração do parágrafo 2º da Lei 13.206, dizendo: o terrorismo consiste em prática, esse é o texto original, né, por um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo, motivados por xenofobia, discriminação, preconceito, raça, cor, etnia, religião, ou, essa é a parte que o projeto estabelece, ou para impor domínio, controle em área territorial quando cometido com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo perigo à pessoa ou patrimônio. Quer dizer, a ideia deles se tem domínio territorial, tem que ser terrorista. E isso é uma pretensão indireta, ou seja, é uma movimentação para que se alcance indiretamente qualquer ação que imponha domínio territorial como ação terrorista. Qual a implicação disso? Que eu acho que é uma coisa que às vezes passa desapercebido. Uma coisa é você usar de forma coloquial, no discurso político, que o PCC é uma organização terrorista, que a milícia do Rio das Pedras é uma organização terrorista. Mas uma coisa é
alguém que se organiza com a finalidade de afetação, né, de transformação da organização social, né, de forma violenta, com fundamentos desse tipo, de discriminação, de xenofobia, de religião e tal, que não tem a pretensão de arrecadar dinheiro, de enriquecer com aquilo. Pode até ter recursos, pode até arrecadar recursos, mas ela tem uma finalidade muito evidente, que é destruir um inimigo construído, né? E isso tem implicações transnacionais e que afeta, de uma maneira geral, a maioria dos países que tem capacidade militar. Então, houve atos terroristas relevantes na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Essa tensão do terrorismo, chamar organizações de terroristas, não aumenta a nossa capacidade de as combatê-la, mas aumenta a chance de nós termos uma intervenção externa. Aumenta a chance de essas potências que agora podem... vejam, é lógico que a gente está no campo também da negociação e da relação internacional. Em países que têm uma perspectiva de colaboração, de parceria e que não tem uma tradição intervencionista, isso afeta pouco. Mas considerando a atual realidade, principalmente com o atual governo estadunidense, que já anunciou, ainda que possa ser um blefe, a anexação do Canadá e da Groenlândia, que fala a todo momento de invadir o México para combater o narcoterrorismo, um termo inventado por eles para transformar a guerra contra as drogas num problema ampliado. E tem agora o maior porta-aviões do mundo na costa da Venezuela a pretexto de combater o narcotráfico. Veja, eu não vou nem entrar no debate sobre a qualidade da vida democrática na Venezuela, se ela mereceria ser mudada ou não. A questão é que a presença do porta-aviões na costa da Venezuela não está a pretexto de distribuir democracia. Está a pretexto de combater o narcotráfico ou, como ele chama, narcoterrorismo. Então, esse é o principal impacto. Esse é o grande problema, esse é o principal tiro no pé de um projeto desse. E não traz, de jeito nenhum, de forma nenhuma das melhorias, nenhuma das ampliações que foram propostas no texto antifacção. Professor Jairo, eu tenho que... Desculpe. O assunto está muito bom, está muito empolgante. Temos aqui nos estúdios o professor Jairo, ele que é professor de penal e processo penal da nossa querida UFESA, tratando sobre um tema tão relevante que é a segurança pública e o marco legal de combate ao crime organizado. No próximo bloco, vamos prosseguir com a importância de temas. Vamos falar um pouquinho, professor. Por exemplo, a primeira pergunta que eu vou falar no próximo bloco é: penas foram aumentadas. Tipos penais novos foram criados, de 20, 40 e fala-se até de 60 anos. Isso resolve, professor Jairo? Vai responder no próximo bloco. Permaneça conosco. Voltamos já. Estamos de volta, dinâmica do direito, com a temática relevante, importantíssima, que é a segurança pública. Haja vista a aprovação recente do marco legal de combate ao crime organizado na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, evidentemente, e estamos conversando a repercussão de alguns pontos específicos com o nobre professor Jairo Ponte. Professor Jairo, eu toquei nesse ponto no final do bloco passado, tentando linkar. E o texto foi aprovado e ele traz alguns tipos penais novos, algumas descrição de conduta, algumas com penas altas, assim, de 20, fala-se de 40 e até, eu não sei se vai ser aprovado, mas fala-se até de mais tempo ainda de prisão para esses criminosos, quando o texto for, evidentemente, aprovado. A minha pergunta para Vossa Excelência é: aumentar a pena só por aumentar, criando um tipo novo, um tipo penal novo, esse tipo de disposição, doutor, se não tiver um bojo, um arcabouço, uma preparação, todo um contexto por trás de políticas públicas, resolve? Então, eu vou dar um exemplo baseado no meu caso pessoal, né?
Eu tinha dito que entraram na minha casa umas 2 semanas atrás e veja só, o crime seria o furto qualificado porque foi no período do repouso noturno. A pena, vamos supor que a pena fosse aumentada para esse crime, 20 anos, né, que é para todo mundo ter medo de praticar esse crime e tal. Neste momento, eu não tenho condição de aplicar nem uma pena de 1 ano, nem de 30 anos. Porque não se sabe nada sobre esse agente. Ele, como levou uma TV, essa TV é Smart, há uma chance no horizonte de aquele código de série entrar dentro de alguma conta e se achar pelo IP, o endereço onde está aquilo. Então, no máximo, eu acharei a televisão e a pessoa pode ser enquadrada em receptação. Mas veja, por que a pena não resolve? Porque eu preciso encontrar a pessoa. Porque eu preciso saber o que ela fez, eu preciso provar que ela fez alguma coisa. Então, há um gargalo muito maior do que a quantidade de penas, os mecanismos para alcançar o sujeito, para identificar a sua conduta, para provar validamente. Porque a gente não pode perder isso de vista. Se nós estamos lidando com com o Estado de Direito, se nós estamos pensando na garantia de todos os indivíduos, aqueles que praticaram crimes, sempre são os lembrados, isso aí não precisa ser respeitado. Mas veja, este indivíduo está sendo validamente acusado de um crime e por isso ele vai ser condenado. Mas se eu admito a acusação sem garantias, o que impede uma pessoa que não praticou delito seja enquadrado também? Então, quando a gente fala de garantias, a gente está falando de garantias para todos, mas especialmente as garantias é o que impede que uma pessoa que não praticou delito seja enquadrada. Por causa das garantias, é que a gente anda com um certo ar de tranquilidade, apesar de, eventualmente, algum agente do Estado querer fazer alguma barbaridade. Então, toda essa ansiedade para ver uma coisa resolvida, ela é compreensível, é perfeitamente compreensível, mas se a gente não ajustar esses aspectos, e essa fúria por aumento de pena me parece, mais um traço daquela movimentação política que não dá nenhum ganho, mas corresponde a uma expectativa emocional colocada. Ou seja, demagogia. É uma forma maravilhosa de não resolver o problema e parecer importante. Aumente a pena. Porque você aumenta a pena, mas não aumenta a capacidade de alcançar o sujeito que praticou o crime, de demonstrar a sua conduta e a sua culpa. Então é ótimo. O que eu faço? Nada. Eu faço absolutamente, assino um papel e saio com a mão no peito dizendo, eu combato o crime. Enquanto quem tem que combater o crime, quem tem que investigar, identificar, cumprir mandado e tudo mais, tal, não tem instrumental novo. Então, o que muda do ponto de vista penal nessa lei proposta, do texto que foi proposto pelo governo federal? Quase nada. Com a intervenção dos debates, alguma coisa do direito penal passou a ser modificado. Crimes novos, veja, eventualmente nós precisamos de tipos penais novos. Eventualmente nós precisamos, porque isso significa uma ação mais específica, mais cirúrgica. Aquela conduta que estava contida em outra, agora ela é mais específica, o que permite uma ação mais elaborada, ou não era prevista. Então a criação de tipos penais novos nem sempre é uma coisa inadequada. Às vezes é necessária. Agora, o aumento desproporcional de pena, isso me soa demagogia penal, que não resolve. Agora, o que veio com a lei e que parece relevante? Uma grande, enorme modificação no arsenal de medidas processuais. Medidas processuais penais, medidas de investigação penal. Ou seja, nós não estávamos com falta de tipos penais, nem com penas brandas, que é o que só aparece, e eu vou sempre reforçar, para mim pode ser de qualquer espectro político. Falou que as penas são fracas no Brasil, eu já vai receber a etiquetazinha de demagogo. É demagogo, porque nós temos penas a rodo, penas enormes, tipos penais numa quantidade gigantesca. Agora, adianta se não tem como investigar, alcançar, prender e processar? Esse projeto que foi apresentado pelo governo, veja, não porque é o governo, é o texto dela, falando com frieza. Este texto traz novidades e algumas delas bem impactantes. Claro, nesse afã de criar muitos mecanismos, alguns deles precisam ser vistos com cuidado. Por exemplo, já está previsto no projeto a possibilidade de gravação das interações no parlatório
entre o preso e os familiares, visitantes e tal, e em situações excepcionais com o advogado. Né? Criaram um juízo, como se fosse um juiz de garantia, né? Que é aquele juiz que vai ler o material interceptado, que não é o juiz da instrução, para avaliar se ele é pertinente, para não contaminar, porque é uma coisa problemática. Né? Você está produzindo uma defesa, né? E o juiz que de alguma forma, vai julgar o caso em que você está atuando, vai ouvir a sua conversa com o cliente. Então é o outro juiz criar alguns... Mas esses pontos são os pontos, talvez, que a gente precisaria discutir com mais cuidado. Mas os outros são maravilhosos. E a mudança penal, muito pouca. Porque não é isso que falta. Progressão de regime, professor. Pelo que eu vi, 80% da pena mínima para progressão de regime foi alterado, foi endurecido, tornou dificultoso progredir do fechado para o semiaberto. Isso é importante? Como o senhor analisa essa dificultação da progressão do regime? Né? Então, veja só, é importante a gente ver isso em perspectiva. A primeira versão da Lei de Crimes Hediondos, ela proibia a progressão de regime. A lei de 92, se eu não me engano, ela diz, não, vai cumprir integralmente fechado. O STF, em 2007, decretou a inconstitucionalidade da falta de regime de progressão. E aí, óbvio, como ele decretou a inconstitucionalidade, o que passou a vigorar foi a lei geral, até que eles reformaram a lei de crimes hediondos, criando um regime de progressão mais dificultado, mas com alguma progressão. Há uma fala inicial que diz assim, que obrigava o regime... Voltava a ideia do cumprimento integralmente fechado. E, obviamente, acho que perceberam que ia ser declarado inconstitucional novamente, e aí que era assim, não precisa ser integralmente fechado, basta você cumprir quase tudo. Né? Eu não sei porque eles não botaram 95%, que aí isso é uma piada, o STF provavelmente ia considerar inconstitucional também. Mas veja, a ideia de colocar que a progressão é com 80%, é porque você está imaginando penas acima de 8 anos, que na nossa lei de execução penal é o parâmetro que obriga o início de cumprimento de pena no fechado. Eles podem, obviamente, criar também a obrigação do cumprimento de regime inicialmente fechado com valores menores, basta a lei prever. Né? Mas a questão é, o que acontece quando o regime é fechado? Quando o regime é fechado, você tem a possibilidade de aplicação de um regime diferenciado de disciplina, um regime disciplinar diferenciado, que é o que acontece no Presídio Federal. Então, a prisão de segurança máxima, com celas individualizadas, aquela cela 2x3, onde o indivíduo fica sozinho, que o cara não tem nem condição de atentar contra a própria vida, porque não tem nada para ele lá. É uma parede branca com um buraco na parede, aquela coisa bem solitária de filme estadunidense. Ela só é possível, claro, até que alguém altere isso e que o STF considere constitucional, mas ela só é possível no regime fechado. Então, há um impacto nas medidas possíveis se eu coloco 80% da pena para progressão, há um impacto. O problema é que me parece que a discussão de fundo não está sendo enfrentada. Então a brincadeira vai ser essa, tratar indivíduos específicos como eles individualmente, um grande problema para a segurança pública, retomando aquele discurso também demagógico, típico dos filmes estadunidenses e da política penal estadunidense, que é de declarar o inimigo público número 1, como se fosse um indivíduo com poderes mágicos ou coisa parecida. Então, de um lado, há um ganho prático operacional de manter a pessoa mais tempo no regime fechado, significa ter ela sob condições de vigilância mais severa. Né? Mas, por outro lado, a questão é, eu estou partindo de um pressuposto que a questão é neutralizar indivíduos. Como se eu não tivesse um problema sistêmico, como se eu não tivesse uma corrupção sistêmica no Estado, como se eu não tivesse questões de trânsito de capitais. Então, tipo assim, a criminalidade, é importante perceber isso, a criminalidade ela dificilmente vai deixar de existir, criminalidade em geral. Dificilmente vai... A gente tem que pensar em políticas públicas de tratamento da criminalidade, de diminuição da lesividade da criminalidade, de encaminhamento adequado para essas pessoas. Mas se eu vou por esse discurso que trata o agente das organizações criminosas como sendo praticamente o demônio na Terra, e por isso ele tem que ficar enjaulado o resto da vida, isso é a declaração de falência da atuação do Estado. Ou seja, eu sou incapaz de lidar com aquilo, e aí eu personifico o problema e digo, você vai ficar, né, uma pena de 40 anos, você vai ficar 80%, que seria ali uns 32 anos,
em regime fechado, se ele ficar 82 anos ou 32 anos em regime fechado num RDD, é para enlouquecer. Esse cara não passa de 5 anos. É uma coisa enlouquecedora. Imagine passar 22 horas por dia numa sala que tem 2x3, com uma cama que não é removível de cimento. Sabe, é uma coisa absolutamente... Né? O STF disse que o RDD era constitucional, mas eu fico me perguntando, né? Já admitiu a renovação. Ele é por 360 dias, mas pode ser renovado. Então você pode passar todo o período de pena em regime fechado no RDD. Eu não sei se é isso a única proposta, né, que vai ser implementada. Professor Jairo, ainda nesse tópico aqui sobre o senhor falou em presídios federais, tem uma disposição que diz que lideranças de organizações criminosas são obrigatoriamente encaminhadas para presídios federais. Parece que havia uma era relativo isso. Agora vai ser algo absoluto. Identificou fulaninho, é uma liderança, aí encaminha-se ele para algum presídio federal. Isso é um avanço, professor, ao seu ver? Eu não vejo isso exatamente como um avanço. Isso é um remédio para uma circunstância da realidade. É imaginar, veja, qual é a grande constatação, a questão que dificilmente alguém discorde, se tem alguma ligação com esse tema, na discussão sobre organizações criminosas. É que é muito difícil que os entes da federação, isoladamente, consigam combatê-las. Então, a gente está falando, né, se você for do caminho aqui de Mossoró até Aracati, por dentro de Capuí, você vai ver a cada momento uma pichaçãozinha na parede, né, ou GDE, ou CV. Eu ingenuamente fiquei falando assim, tinha uma pichação no muro. CV, disse, hoje ele faz currículo vitae aqui, né? Aí, ou seja, Comando Vermelho, Guardiões do Estado. Guardiões do Estado é local, mas Comando Vermelho é do Rio de Janeiro. O que ela está fazendo aqui? Né? Então, a discussão estamos num cenário de dificuldade de enfrentamento das organizações criminosas pela ação isolada dos estados. Já era, né, uma necessidade de vários estados de ter o sistema penitenciário federal acolhendo essas pessoas. Não é porque assim, eu sou incapaz de fazer isso. Não é que você é incapaz de fazer. É porque o custo para você fazer é muito maior. Então você imaginar, manter um chefe de organização criminosa do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, implica num custo maior, numa vigilância muito mais alta. Transferir ela para locais de menor aparelhamento, menor incidência, né? Dando um exemplo assim meio cinematográfico. Arrumar uma aeronave, um helicóptero para fazer um resgate cinematográfico de alguém dentro de um presídio no Rio de Janeiro, não que seja uma coisa fácil, é muito mais viável do que fazer essa mesma cena em Mossoró, né? Onde a presença de um helicóptero vai ser notada com mais velocidade, onde arrumar esse helicóptero é mais difícil, onde o contingente da facção é menor. Então, é uma ferramenta, Mas eu volto a dizer, isoladamente, ela não garante resultado. Perfeito. Estamos conversando aqui com o professor Jairo Ponte, professor da nossa querida FESA, Universidade aqui Federal, aqui do Rio Grande do Norte. Professor de penal, processo penal, falando sobre a questão de segurança pública. Professor, no próximo bloco, já vou adiantando a pergunta, seria sobre a questão de cortar o capital financeiro. As suas sugestões, implicações, com base no texto, nas mudanças que foram feitas, se foi positivo ou não. Então, permaneça conosco, um assunto muito relevante, a segurança pública. Voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, terceiro bloco da nossa conversa aqui com o professor Jairo Ponte sobre o assunto relevantíssimo que é a segurança pública, haja vista as operações do Rio de Janeiro com base também no projeto de lei aprovado que fala-se, né, no marco legal de combate ao crime organizado. Professor Jairo, o senhor, no primeiro bloco o senhor falou alguma coisa, que o crime organizado hoje em dia não está mais apenas limitado à compra e venda de droga. Existem casos de posto de gasolina,
lojas de grife, em shoppings do Rio de Janeiro. Então, situações que já fugiu do patamar daquele ladrão, da biqueira ou aquele traficante do morro. Os institutos que temos agora, professor, são capazes, os institutos legais e as nossas instituições, nossos órgãos, Receita Federal, por exemplo, tem capacidade de estancar a capacidade financeira dessas organizações, professor Jairo? De uma maneira geral, é a busca pelo dinheiro associado a encontrar informações de forma lícita, né? Ou seja, produzir material de informação, de inteligência, como os noticiários gostam de dizer, né? Tem para colocar sempre isso na mesa, né? A gente está falando muito das organizações criminosas e lembra sempre de PCC e Comando Vermelho, mas a gente está falando também das milícias, né? Que ainda não se expandiram pelo Brasil como um modelo, tanto quanto as organizações de tráfico de drogas, mas que elas também são uma ameaça, e como eu disse no primeiro bloco, me parece que no modelo de negócio, se a gente pode chamar assim metaforicamente, o modelo de negócio das milícias é mais nefasto do que o do tráfico de drogas, né? Então, dito isso, organizações criminosas envolve todas essas, né? E aí com essa ideia que há uma transformação, né, da organização criminosa para uma espécie de organização criminosa qualificada, né? Então a facção criminosa é uma espécie qualificada de organização criminosa. Mas no campo da organização criminosa, a gente pode ter também organizações que fraudam licitações. A gente pode ter organizações que vendem licenças ambientais. A gente pode ter organizações que resolvem extração ilegal de madeira ou de minérios. Então a gente tem organizações criminosas de uma maneira muito diversa do ponto de vista das possibilidades. E exatamente por isso nós temos a presença dessas grandes organizações criminosas em vários nichos, né? Conectados com vários nichos. A questão fundamental é dinheiro. Tanto a milícia, quanto o tráfico de drogas, quanto o fraude em licitação, no fim das contas, elas querem a obtenção de dinheiro. E aí a questão é, esse dinheiro vai de onde para onde? Nós temos, de uma maneira geral, a impossibilidade, né, a ilegalidade do aumento de patrimônio sem causa no Brasil. É uma cláusula, digamos assim, tá numa previsão do Código Civil, mas de uma maneira geral a questão é, se você tem um aumento de patrimônio, no mínimo você tem que declarar para pagar o imposto. E, no máximo, você tem que explicar a origem, porque senão isso é ilegal. E a questão é, buscar esse dinheiro. Como é que se oculta um enriquecimento desse? É a famosa lavagem de dinheiro. O dinheiro sujo é lavado. Lavado como? Colocado em locais onde aquele dinheiro deveria, né, produzir. E aí a questão é empresas de fachada, negócios, transações fora da moeda local, aquisição de outros elementos que têm algum tipo de valor relativamente universal, como pedras preciosas ou metais. A questão agora seria o que fazer, o que há de novidade para que para que se encontre o dinheiro e para que se neutralize o dinheiro. Bom, agora, como eu tinha dito nos blocos anteriores, nós temos a possibilidade de quase um poder geral de cautela equivalente ao do juízo civil. No juízo civil, quando você pede uma medida e não tem ela descrita já na lei, o juiz pode criar a medida específica para aquele caso, desde que ele preserve direitos e garanta a finalidade última. A gente está falando especificamente de patrimônio, né? E aí não se amplia para outras coisas. Mas ela agora, se nós tínhamos antes a figura do aresto, do sequestro e a medida da busca e apreensão, agora você tem no campo da informação, né? Porque sem informação você não alcança o patrimônio. No campo da informação, o projeto previa a possibilidade de determinados dados serem compartilhados com a polícia e com o Ministério Público, independente de ordem judicial, por mera requisição, né? São dados
nome, filiação, endereço declarado, outras coisas do tipo, que estão na Justiça Eleitoral, que estão na Receita Federal, né? Isso já pode ser, já está declarado que isso pode ser compartilhado, né? E outros dados, como por exemplo, geolocalização, endereço de IP, outras coisas parecidas, com ordem judicial, não diretamente com a polícia, não diretamente com o Ministério Público, mas mediante ordem judicial, e essas coisas vão ganhar velocidade, né? O que mais... a gente pensa assim, mas eu vou ter informação de endereço de IP ou de fluxo de internet para quê? Porque aí você entende não só, eventualmente, a comunicação propriamente dita, a mensagem que está sendo passada, mas você pode entender funcionamentos do tipo metadados. E aí a ideia é, eu sei que isso é uma transação de criptomoeda. Eu sei que esta é uma transação de transferência bancária. Eu sei, então mesmo que eu não conheça a intimidade, porque aquilo ali não vai ser porque está criptografado, eu posso encontrar indícios para cruzar com outras informações e encontrar o dinheiro. E saber coincidências de transferência de uma propriedade ao mesmo tempo de uma transferência vultosa de dinheiro, e aí, né, uma propriedade imóvel, outros bens registrados como iates, navios, aviões que exigem registro público. Então, há na lei mecanismos mais interessantes ou mais abrangentes e mais velozes para isso. O que é o problema? O problema é, agora a gente vai precisar também de mais monitoramento, de mais controle, né? Mais poder investigativo, mais alternativas para o juiz, mas também, no horizonte, se não houver controle e monitoramento, mais chance de arbítrio. Eu não estou advogando que essas medidas não devam ser tomadas, mas que, como qualquer coisa, aquela meta do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Daqui para frente a questão é acompanhar para não deixar isso virar arbítrio. Tem um dispositivo sobre em relação a bens nesse projeto que vai para o Senado, que fala possível perdimento de bens antes do trânsito em julgado. Certo. Isso é um avanço, professor Jairo? É o que ele tenta enfrentar. E aí isso é uma coisa que precisa estar nesse campo de questões que a gente precisa olhar com cuidado, né? O que é a questão? O tempo que você tem para a pena se tornar definitiva, veja, é uma pena, mas é uma pena que não afeta o corpo do sujeito, não é uma pena sobre o sujeito, né? É uma pena sobre patrimônio. E patrimônio, em geral, é reversível, né? Então, o que é que você tem? A aplicação da pena de perdimento de bens antes do trânsito em julgado. Provavelmente, é uma especulação que eu faço, se isso tiver a constitucionalidade questionada, que é uma possibilidade, já que é uma antecipação da pena, possivelmente isso vai ser considerado como uma inconstitucionalidade sem redução de texto. Por quê? Porque quando você estabelece que alguém perde definitivamente sem o trânsito em julgado, isso é inconstitucional. Mas quando você entende que aquilo ali é uma execução provisória, não definitiva, e que ela é reversível porque é patrimônio, então, no fim das contas, não precisa, apesar do nome, ser uma pena antecipada. Seria uma execução antecipada, provisória, e com o mecanismo que o próprio processo civil já nos ofereceu para a reversão. Então, o que isso quer enfrentar? Isso quer enfrentar os cenários em que, por exemplo, você apreende lá 5 Lamborghinis. Nossa, tem mais 6 milhões de reais ali, fácil, né? Aí você faz o que com aquelas 6 Lamborghinis? Espera o processo acabar. Daqui a 6 anos, 8 anos, 10 anos, perde o bem. Eu vou leiloar um Lamborghini de 10 anos, ela perdeu 50% do valor. Entende? Agora, se por outro lado eu levo logo a leilão diante dos indícios e tal, do risco de deterioração, que é um dos critérios, não é só a probabilidade da condenação, é o risco de deterioração. Então, quer saber? Vende a Lamborghini, né? Arrecada 6 milhões e a pessoa diz, olha, eu sou inocente. Então, pega aqueles 6 milhões, aplica sobre ele qualquer tipo de correção monetária, juros, etc. E devolve. Como se devolveria a qualquer valor tomado a mais, por exemplo, pelo fisco, né? Então, é um ganho, e eu penso que o impacto, a eventual violação de direitos, como ela é reversível, isso torna a coisa viável. É lógico que a gente tem que ter isso sempre em vista. Se isso for aplicado de forma irrestrita, indiscriminada, sem monitoramento, nós vamos, né, embarcar no caminho do arbítrio, né? Mas a medida em si, ela
do ponto de vista da estrutura dela, não é ruim, assim, não, digamos assim, ela é equilibrada, né? Porque ela enfrenta um problema que é a deterioração do que é apreendido, e ela, como está no campo estritamente patrimonial, ela é reversível. Professor, ainda nessa questão dos bens, eu acompanhando aqui o projeto de lei, pois quando se apreende bens, quando vai a leilão, os estados têm um fundo de segurança pública, a União, no caso a Polícia Federal, tem algo equiparado, e pelo que eu li, a mudança substancial nesse projeto é que se os estados apreender um bem e conseguir leiloar, todo esse patrimônio, ao invés de ser dividido com a União, com a Polícia Federal e com os estados, ficaria apenas com aquele estado que participou da operação. A Polícia Federal reclamou, olha, vai enfraquecer as nossas operações, o ideal é ter um rateamento. O projeto já diz, não, se o estado de São Paulo apreendeu tal bem, aquele bem vai ser leiloado apenas em prol do fundo do estado de São Paulo. Como se vê essa situação? É uma quebra do pressuposto fundamental, que é a incapacidade dos entes federativos isoladamente combaterem isso. Então, se é para aumentar a integração, é para aumentar também a integração das fontes de custeio, né? E aí, quem é que tem mais capacidade? Aí, claro, é você pensar o seguinte, precisamos de um governo republicano, né? E aí, sem fazer nenhuma questão da coloração política partidária, este governo que está agora tem demonstrado, né, o atual governo Lula, mas também os outros governos, né, de Dilma e de Lula, inclusive por isso que nós tivemos operações como Lava Jato. Por isso que nós tivemos operações como Mensalão, porque as forças policiais funcionavam independentemente do governo, né? Ainda que tenha prejuízo para o partido do governo. Então, essa é uma demonstração muito clara, diferente do que nós vimos no período Bolsonaro, em que policiais federais eram afastados, delegados da Polícia Federal eram afastados. A questão fundamental é, num governo republicano, o melhor modelo é um modelo que gera recurso para um fundo comum com regras para acesso ao recurso desse fundo comum. Deveríamos pensar, e esse modelo, imaginando que a discussão é de compartilhamento de atividades, de informações, lembra essa medida, essa proposta, dizer quem apreende, leiloa, quem leiloa fica com o dinheiro. Me lembra a primeira proposta que o relator, o deputado Derrite, apresentou, que era que a ação da Polícia Federal só podia acontecer nos estados se houvesse autorização do governador. Nitidamente, aí eu imagino que essa proposta captura do recurso pelo Estado vai ser revista e modificada no Senado. Porque a questão, no fim das contas, é o seguinte, o que é que você quer mesmo? Um modelo mais eficiente para combater as organizações criminosas, ou você quer deixar o seu governador de preferência mandando e desmandando, né? Inclusive, é o compartilhamento com forças com maior grau de autonomia, como a Polícia Federal, que pode gerar a revelação de que tem participação, inclusive, dos governos estaduais. A eventual participação dentro dos governos estaduais e municipais no crime organizado vai ser revelado exatamente com o compartilhamento, com a atuação transversal da Polícia Federal e, se for o caso, de outras agências. Inclusive se propôs isso, né, uma agência especializada em crime organizado. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Jairo Ponte, aqui da nossa querida UFESA, professor de Penal e Processo Penal, a respeito sobre a problemática da segurança pública. Professor Jairo, vamos já para a conclusão e para que o pessoal de casa fique atento, eu tenho que perguntar, professor, sobre a operação do Rio de Janeiro, aproximadamente 120 mortes e 4 policiais, eu acho que 2 da Civil, 2 da Polícia Militar. Permaneça conosco, o professor Jairo, vamos ver esse diagnóstico que ele faz sobre esse tipo de operação. Então, voltamos já.
Estamos de volta, Dinâmica do Direito. Na verdade, o último bloco da nossa conversa aqui sobre segurança pública com o professor Jairo Ponte, da nossa Universidade Federal, aqui, nossa querida UFESA. Ele que é professor de penal e processo penal e tem estudos nessa área também. Professor Jairo, discutimos aqui sobre o projeto de lei. Inicialmente, o projeto se chamava Antifacção, agora se trata sobre o marco legal do combate ao crime organizado. A temática foi politizada, o senhor falou de vários aspectos legais, dispositivos, mas eu não queria que o senhor saísse daqui sem comentar a operação que aconteceu ainda em outubro da Polícia Conjunta, Polícia Civil, Polícia Militar do Rio de Janeiro, invadiram ali ao morro, acho que foi um Complexo Alemão e Complexo da Penha. Alemão, e resultado, 120 mortos, entre eles 4 policiais. Para a polícia, para o governador, foi sucesso, para outros críticos foi um fracasso. Até o momento, professor Jairo, assim, dos mortos lá, moradores, pelo que parece, professor Jairo, a maior parte deles tinha antecedentes criminais. Como o senhor vê essa operação, o resultado da mesma? Eu acho que alguns pressupostos a gente precisa colocar. Eu vou tentar olhar para não passar muito do tempo. Alguns pressupostos a gente precisa colocar. O que é que justifica no direito alguém ser atacado, né, preso ou morto, ferido ou morto pela ação policial? Não é um antecedente criminal. Porque isso não estampa, não tem... Tanto não é possível saber do antecedente criminal à primeira vista, como não é esse o critério que autoriza a ação policial, né? Então, todo esse jogo de cena já mostra como esta ação tinha uma finalidade diferente. Não era a finalidade de promover paz ou segurança pública, ou o que quer que seja neste campo. A ideia era fazer uma ação espetaculosa, atender a esse clamor emotivo, compreensível, mas não necessariamente precisa ser respondido, né? E que é o caminho dos demagogos, que é o caminho dos populistas, né? Quando você vê 120 pessoas mortas, a maioria tinha passagem pela polícia. Passagem pelo quê? Lesão corporal? Passagem pelo quê? Crime de dano? Passagem pelo quê? Não, eles têm passagem. Qual? Cadê? O pretexto era cumprir 100 mandados de prisão. Primeiro houve 81, depois apareceram 100. Quantos foram cumpridos? Dos 100. Desses 100, esses 120 que morreram, vamos supor aí que 80 tinham passagem pela polícia. Algum desses eram dos mandados? Além desses, foram presos mais de 100 pessoas. Quantos dos 100 e tantos presos estavam lá para cumprimento de mandato? Sabe, porque eu acho que a gente precisa entender o seguinte: é uma ação que precisa ser profissionalizada. Ela precisa ser planejada com um tom profissional, não com um tom amador. Se eu imaginar, por exemplo, o seguinte: teve um enxame de abelhas em Mossoró. E aí corre todo mundo para o Tarcísio Maia para tomar remédio para o choque anafilático. E se descobre que lá não tem medicação suficiente nem para 10 pessoas. Sim, mas espera aí, ninguém esperava que fosse chegar a 100. Tudo bem, ninguém esperava que ia chegar a 100. Mas não tem nem para 10? Você faz... Não, tá errado. Tá errado. Tudo bem que foi uma novidade, tudo bem que não estava previsto. Você sabe fazer a crítica da política de saúde. Porque não tem planejamento, porque não tem organizado. Você tem que ter algum tipo de... Se acontece alguma coisa, por exemplo, está faltando vaga no ensino fundamental. Você sabe fazer a crítica e tal. Agora, olhar para a ação policial e dizer assim, não, matou bandido, tá bom. Gente, não tem parâmetro, não, de eficiência, de eficácia da política pública. Entende? Então a questão é, se a polícia está preocupada em demonstrar que tinha gente com passagem policial, é porque ela não sabia que ela estava pegando. Ela está sabendo essa informação a posteriori. Veja, não é isso que o direito penal, nem que a política pública precisa saber para autorizar a ação policial. Ela precisa saber, com ou sem antecedente criminal, ele estava fazendo o quê? Ele atentou contra a vida de um policial, de que maneira? O quê? Não temos essa informação. Essa informação não foi passada. Eu estou curiosíssimo
Vou falar com alguns colegas do Rio de Janeiro para saber se essa informação pode ser acessada com alguma facilidade. Mas eu estou curiosíssimo para saber como é que estão os boletins de ocorrência. Como é que estão os inquéritos policiais. Porque precisa de uma narrativa formal. Tem uma pessoa morta. Essa pessoa morreu como? Ela entrou em kit. Isso é obrigatório. Isso é o que o processo penal manda. É o que o direito penal exige. Não temos essa informação. Temos que o cara tem passagem para a polícia. Nem pelo que a gente tem. Né? Então, de uma maneira geral, esse é um grande problema e já é suficiente para tornar essa ação um fracasso. Agora, quando você vê o planejamento, aí que a coisa fica escabrosa. Né? A Cecília Oliveira, que é do Fogo Cruzado, jornalista e pesquisadora, acho que ela é cientista social também, ela coloca alguns dados muito interessantes de como, ao longo do ano, ações conjuntas da Polícia do Rio de Janeiro, com participação da Polícia de outros estados e da Polícia Federal, levou à prisão de certas figuras das milícias e do narcotráfico sem disparar nenhum tiro. Acompanhando a pessoa, indo com ela até o shopping, prenderam uma no shopping, prenderam outra num motel, prenderam, sabe? Cirúrgico. Sabe? E foram alguns casos. E no Rio de Janeiro. Não é aquela coisa, mas só funciona em outro lugar. Lá é diferente. Não, lá não é diferente, não. Aconteceu esse ano. Né? Ela tem uma postagem muito boa no Instagram que mostra todos os casos. E um texto no blog lá do Fogo Cruzado. E aí o que acontece? Então, o que era mesmo essa coisa? Não, nós temos que cumprir os mandatos. Quais são? Não sabemos. As pessoas foram presas. Quais delas tinham mandato? Não sabemos. As pessoas que não foram presas? Não sabemos. Mas o que é que nós sabemos? Nós sabemos que eles criaram uma ação por um dos acessos, 3 acessos, empurrando as pessoas para um local conhecido de uma outra operação, que era o local de fuga, onde eles passavam do Complexo da Penha para o Complexo do Alemão por um matagal. E naquele matagal montaram, está na operação, Muro do BOPE. O BOPE em posição, em capacidade de tiro para enfrentar essas pessoas. Ou seja, a ação planejou o confronto. Mas isso é absurdo. Uma ação que criou o confronto, quando isso deve ser evitado. Professor Jairo, na mesma semana que do ocorrido, foi muito reverberado na imprensa, mas fizeram pesquisas. E a aprovação da operação foi muito alta, professor. Não sei se foi 67%, 70%. 67%. E até mesmo dentro do complexo teve uma pesquisa e foi alta a aprovação. Então, nesse contexto politizado, estamos chegando 2026, também ano eleitoral. O senhor vê o risco, a iminência de outras operações dessa qualidade? Sem dúvida nenhuma. Porque essa que é a questão. Eu estou com medo, eu estou com raiva. Raiva e medo são sentimentos irmãos. Se tem alguém que chega aqui e dá tiro em quem eu não gosto, veja, se eu fizesse uma pesquisa, antes da pesquisa apresentasse os dados da operação, eu acho que haveria uma reação diferente. O professor Luciano Oliveira, na Federal de Pernambuco, ele disse que na época houve um crime, não me lembro qual, mas um desses crimes assim, bem midiáticos, e ele, na época, deu a ideia de aplicar questionário com os estudantes da graduação sobre aquele crime. Né? E aí, sobre as penas devidas, sempre coisas assim, o índice de aprovação da pena de morte era altíssimo. Ele, por qualquer motivo, perdeu o foco naquele questionário onde ele escreveu o artigo. E aí ele reencontra aqueles dados alguns meses depois. Ele disse, rapaz, eu vou aplicar uma segunda vez o questionário. Meses depois. Já a aderência à pena de morte era menor. Ele guarda o segundo dado e aplica mais 3 meses depois o mesmo questionário. E ele tem uma aderência menor à pena de morte. Esse fato, esse dado do professor Luciano Oliveira, mostra o que é essa questão. Ou seja, agora, porque eu estou num cenário, eu aprovo. Essa pesquisa foi aplicada uma semana depois, com os dados que saíram na imprensa, com os impactos que as pessoas sofreram, com gente inocente morrendo, mesmo gente com passagem morrendo, mas sem vinculação criminosa habitual. Uma pessoa foi presa por tráfico eventual, uma pessoa que foi presa por dano, lesão corporal. Aí você começa a ver se não foi tanto assim. E principalmente, né? Ou seja, usar a opinião pública para isso é apenas populismo e demagogia. E o risco é esse mesmo. Este governador é um governador apagado, um governador sem obras. Ele percebeu agora como é que ele vai ganhar popularidade, matando gente pobre. Professor Jairo, já vamos para as considerações finais. Eu quero agradecer
Vossa Excelência tirar seu tempo. O senhor é professor universitário, tem um tempo muito restrito, limitado, sala de aula, planejamento, seminário, e tem as suas pesquisas. Então, quero agradecer muito. O senhor não, graças a Deus, o senhor não sugeriu que a polícia subisse o morro com pedra, né? O senhor com muita sobriedade falou sobre a questão dos dispositivos, fez suas críticas aos dispositivos de lei, fez algumas sugestões. Então, eu só quero agradecer ao senhor e fica aberto às considerações, o pessoal de casa, sobre essa temática. É importante enfrentar, mas sem politizar e muito menos demonizar a temática, enfrentar com sobriedade. Eu agradeço demais o convite, né? Hoje mesmo, né, vai depender do dia que esse programa vai ser veiculado, mas hoje mesmo nós temos o encerramento da semana da jornada acadêmica de ciências criminais lá na UFESA. Temos um debate às 7h sobre os impactos no direito penal e no processo penal do julgamento da tentativa de golpe, ou seja, até aquilo que tem uma forte marca política, a gente tenta olhar aquilo com um olhar técnico, frio, acadêmico, né? Sem desconsiderar o aspecto político, mas tentando entender os impactos lógico-conceituais das decisões que foram tomadas nas decisões do golpe, naquilo que, no desdobramento do direito penal e do processo penal. Então, eu estava falando isso mais cedo, né? Saber de processo penal, saber de direito penal é um conhecimento interessante, importante e necessário. Mas isso não habilita automaticamente as pessoas a falarem de segurança pública. E isso é algo que a gente precisa colocar em perspectiva. Não é um advogado criminalista, por ser muito bom, por ser muito competente, que automaticamente ele vai saber falar de segurança pública. E eu vejo, inclusive, muitos colegas falando na intuição, sem ler, sem participar dos debates, né? E segurança pública, nesse cenário, é algo espinhoso, mas se não houver frieza, se não houver um esfriamento desse debate, para a gente discutir questões mesmo com medidas, ou seja, esse debate, ainda que ele não possa ser visto fora da política, precisa de um esfriamento dos ânimos, senão vai todo mundo para o buraco, né? O criminoso vai morrer mais, a polícia vai morrer mais, as pessoas que não fazem parte nem de um lado do outro vão morrer mais, ou o domínio da criminalidade vai se espraiar, né? Porque quando o criminoso nos rouba, a gente chama a polícia. E quando a polícia nos rouba, a gente chama quem? Esse é o meu medo maior. Manter a polícia dentro da legalidade não é nada de confronto, de, como é que eu digo, de inimizade com policiais. Eu tenho vários ex-alunos policiais, amigos policiais, delegados de polícia, tenho um maior respeito pela profissão, mas esta profissão parece com aquele compromisso cristão mesmo, sabe? Você tem que obedecer à lei, você tem que seguir com fé e amor, porque senão você vai tocar numa coisa e o retorno para a linha é muito difícil. Então, por mais que seja uma coisa que nos angustie, o que eu faço de clamor, em geral, é vote em pessoas que tratem o tema da segurança pública com consequência e com frieza. Perfeito. Estamos concluindo aqui nossa conversa com o professor Jairo Ponte. Professor, já leve o meu abraço, meu carinho para todo o Departamento de Direito, os demais professores. Aqui, graças a Deus, o Dinâmica tem toda essa abertura com a equipe brilhante da nossa Universidade Federal. Esse foi a temática de hoje, segurança pública, com foco nos projetos de lei, o marco legal do combate ao crime organizado, aqui com o nobilíssimo professor Jairo Ponte. Então, essa aqui foi a temática, agradeço todo o carinho e atenção, permaneça com os cultos, permaneça com os demais eventos do canal TVAD e até o próximo momento com professores do naipe aqui da envergadura do professor Jairo. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.